tudo bem com vocês? Espero que sim. Começamos então a nossa 7ª aula do nosso programa de formação e atualização profissional. Muito bem, na semana passada nós estudamos sobre coerência textual. Como foi interessante nós observarmos que a coerência textual ela funciona como a lógica do texto, né? E para um texto ser bem escrito, um texto ser bem comunicado, que as informações do texto elas precisam ser coerentes. E nós conversamos também que para essa semana nós iniciaremos um processo de estudo sobre coesão textual. Então, nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada, né? Eu gosto muito dessa imagem para ilustrar o que é coesão textual. Para mim, a coesão, eu gosto de pensar nessa metáfora, nessa ideia de um todo coeso como um muro, né? Quando você olha um muro prontinho, forte, seguro, bem construído, né? Os blocos todos bem organizados, a gente olha que entre um bloco e outro, em todas as direções, né? Em cima, embaixo, de um lado para o outro, os blocos eles são ligados por um cimento, né? E é esse cimento que faz com que um bloco se ligue ao outro formando um todo coeso, né? O que vem a ser coesão no texto, né? O que vem a ser uma coesão textual? É quando nós estabelecemos relações entre as partes de um texto. Porque nós já falamos neste programa que um texto ele não pode ser um amontoado de palavras. Nós não podemos simplesmente jogar as palavras dentro de um texto, ainda que elas tenham, né, que elas pertençam a uma mesma família semântica, né, uma mesma família de significado. Os textos não podem ser jogados. Eles precisam ter, as palavras elas precisam ter relações entre si, né? Relações de palavra com palavra, relação de frases com frases, orações com orações, parágrafos com parágrafos. E são essas relações que dão coesão ao texto. É esse estabelecimento de relações entre as partes de um texto, identificando repetições, substituições ou associações que contribuem para a coesão e também para a coerência textual, para que o texto tenha também lógica, né? Então, são necessários esses elementos, que podem ser repetições, substituições ou associações, né? Então, hoje nós vamos estudar alguns recursos de coesão textual, não todos. Na próxima aula nós continuamos estudando sobre coesão. Coesão é um conteúdo que cai muito nos vestibulares, nos concursos públicos, nas avaliações em larga escala como Enem, ENAD. Por quê? Porque é um aspecto do texto muito importante para a sua construção. Então, nós podemos analisar a coesão textual da perspectiva do leitor, aquele que lê e precisa compreender um texto, e por isso esses elementos de coesão são fundamentais para que nós compreendamos e interpretemos melhor o texto, mas também do papel da perspectiva do escritor, de quem escreve o texto, que precisa usar muito bem também esses recursos para ter um texto bem escrito, bem redigido. Então, as repetições, as substituições ou as associações
são recursos de coesão usados para amarrar as frases. Amarrar uma frase à frase anterior, né? Visando o quê? A escrita coerente e coesa de um texto. Então, os elementos de coesão, como nós já dissemos, eles ligam palavras com palavras, frases com frases, parágrafos com parágrafos. Quando nós escrevemos um texto, uma das maiores preocupações que temos ou devemos ter é em como amarrar a frase seguinte à frase anterior. Nós começamos escrevendo uma frase e a próxima a gente tem que pensar naquele elemento que liga uma frase à outra, que estabelece relação com a outra. E isso só é possível se a gente domina os princípios básicos de coesão. Para um texto fazer sentido, não é possível, assim como não é possível ter palavras soltas, não é possível ter frases soltas. As frases precisam ser organizadas, uma referir-se à outra numa progressão temática. A cada frase pronunciada, escrita, enunciada, devemos pensar se ela mantém um vínculo com a frase anterior ou com as frases anteriores. Isso para nós não perdermos o fio do pensamento. De outra forma, nós teríamos uma sequência de frases sem sentido, sucedendo-se umas às outras sem muita lógica, sem muita coerência. Vamos observar essa frase aqui, ó. Os problemas de um povo têm de ser resolvido pelo presidente. Este deve ter ideais muito elevados. Esses ideais se concretizarão durante a vigência de seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Para e pensa nessa frase. Lembra o que a gente acabou de falar agora há pouco? Que para a frase ter sentido, para o texto ter sentido, ter lógica, nós precisamos amarrar uma frase à outra, né? Uma frase anterior, ela se liga à posterior e assim por diante. Mas não basta amarrar, costurar uma frase à outra para dizer que estamos escrevendo bem. Além da coesão, é preciso pensar também naquilo que nós já estudamos, que é na coerência. Você sabia que você pode escrever um texto coeso sem ser coerente? Assim como, mais para frente a gente vai ver, que também a gente pode escrever um texto coerente sem ter coesão. Mas presta atenção nessa frase. Veja como, apesar da coesão existente nesse texto, porque uma frase se liga à anterior e assim por diante, não há coesão. Olha isso. Vou ler novamente com vocês. Os problemas de um povo têm que ser resolvidos pelo presidente. Até aí tudo bem. Este deve ter ideais muito elevados. Esses ideais se concretizarão durante a vigência do seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Percebe que a cada frase você tem um elemento que retoma o anterior. Quando eu digo os problemas de um povo têm que ser resolvidos pelo presidente, e na próxima frase, este, né, ou seja, o presidente deve ter ideais muito elevados. Aí na outra frase, esses ideais, então perceba que existe coesão. Ninguém pode falar que não existe coesão nesse parágrafo. Mas eu te pergunto, do que esse parágrafo se trata? Dos problemas do povo? Do presidente? Ou do seu mandato? Fica difícil dizer, percebe? Embora ele tenha coesão, ele não tem coerência. Por quê? Retomar a cada frase uma palavra da anterior não significa que você está escrevendo bem. A coesão, ela não funciona sozinha. No texto que a gente está vendo aí no slide, nós teríamos que de imediato decidir, primeiramente, uma coisa que a gente já estudou. Então, a nossa primeira aula,
que é definir qual é a palavra-chave do texto. Será que a palavra-chave do texto é presidente? Ou será que é ideais? Ou será que são os problemas do povo? A palavra escolhida, ela precisa, a palavra-chave, ela precisa dar estabilidade ao parágrafo, ela dá estabilidade ao parágrafo. Por isso é tão importante que ela seja definida quando você vai escrever um texto. Sem essa base estável, não haverá coerência no que você vai escrever. E o resultado vai ser um amontoado de ideias. Veja, perceba como esse curso, né, que nós estamos falando, ele faz sentido quando a gente começa a amarrar conteúdos lá da primeira aula. Por isso que é muito importante que você não perca nenhuma das aulas, que você assista até o fim, que você retome caso você tenha dificuldade. Vamos lembrar então? Um parágrafo precisa ser estruturado em torno de uma palavra ou de uma ideia-chave. Esse texto, apesar de ser coeso, ele não tem coerência, porque ele tem um monte de ideias. Em cada frase ele tem uma ideia. Então, o texto não tem estabilidade, você não sabe do que se trata. Então, enquanto a coesão se preocupa com a parte visível do texto, ou seja, com a sua superfície, a coerência vai mais longe. Ela se preocupa com o que se deduz do todo. E nesse caso aqui, a gente não consegue saber exatamente sobre o que o texto está falando. Você não pode dizer, por exemplo, numa frase, que o desarmamento da população pode contribuir para diminuir a violência, e na frase seguinte escrever, além disso, o desemprego tem aumentado substancialmente. Percebe que a coerência exige uma concatenação perfeita entre as diversas frases, sempre em busca de uma unidade de sentido. Você não pode dizer numa frase que o desarmamento da população pode contribuir para diminuir a violência e na frase seguinte, além disso, o desemprego tem aumentado substancialmente. É flagrante a incoerência existente entre essas ideias. Você consegue perceber também? Bom, vamos ler esse texto aqui. Vejamos esse texto aqui. Ulisses era impressionante sob diversos aspectos. O primeiro e mais óbvio dos quais era a própria figura. Contemplando de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro e os olhos claríssimos de um azul leve como o ar. As pálpebras anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis, a região dentro de si, onde guardava sua força. Esse trecho da reportagem gira em torno de Ulisses Guimarães, que é sua palavra-chave. É a retomada direta ou indireta do nome de Ulisses que dá essa estabilidade ao texto ao qual nós estamos falando. E essa estabilidade, ela acaba encaminhando-nos numa só direção. Que direção? Fazer uma descrição precisa desse político brasileiro. Além disso, as frases elas estão tão bem amarradas porque seu redator soube usar com precisão alguns dos recursos de coesão textual, tanto dentro da frase, quanto ao passar de uma frase para outra. A coesão interna é tão importante quanto a coesão externa. Então, vejamos em primeiro lugar os recursos de que o autor Roberto Pompeu se utiliza para manter a coesão dentro de cada uma das frases. Vamos lá então? O primeiro parágrafo diz assim, primeiro trecho, primeira frase. Ulisses era impressionante sobre vários aspectos. O primeiro e mais óbvio dos quais era a própria figura.
Contemplando de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro e os olhos claríssimos de um azul leve como o ar. As pálpebras anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis à região dentro de si onde guardava sua força. Então perceba que na primeira frase, a palavra vários aspectos, que está inclusive de negrito aí no texto, ela projeta o texto para adiante. Que vários aspectos são esses? A palavra aspectos, ela é retomada pelo segmento seguinte. Olha só, Ulisses era impressionante sob diversos aspectos. O primeiro e mais óbvio dos quais era a própria figura. Contemplando de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro, e a gente não vai terminar de ler. Mas veja, nessa segunda frase, o pronome relativo que retoma o quê? As longas pálpebras. Conseguiram perceber como o texto, aos poucos, ele vai te dando as relações entre as palavras, entre as frases? A região dentro de si, onde o quê? Nessa região, onde guardava sua força. Muito bem. Si aqui se refere a ele, né? A Ulisses. Sua força também a ele, a Ulisses. Agora, é preciso ver como se realiza a coesão de frase para frase. Vamos pensar então? Vamos dar uma olhada? Só um minutinho, meu slide não está passando aqui. Foi, olha só. Ulisses era impressionante sobre vários aspectos. O primeiro e mais óbvio dos quais ele era a própria figura. Contemplando de perto, cara a cara, ele quem? Ele, na segunda frase, retoma o nome Ulisses, que foi anunciado logo no início da primeira. Então, o substantivo Ulisses foi substituído pela palavra ele, para que não ficasse repetido, para que não ficasse Ulisses tinha a oferecer o contraste, sabe? Então, na coesão textual, a gente realiza substituições também. Olha este aqui, ó. Ulisses era contemplando de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro e os olhos claríssimos de um azul leve como o ar. As pálpebras, veja que agora as pálpebras lá embaixo, negritado, retoma o quê? As longas pálpebras, né? Onde pálpebras aqui acaba sendo repetida, né? A palavra ela acaba sendo repetida. Ulisses era impressionante sobre vários aspectos, o primeiro e mais óbvio, dos quais ela a própria figura, contemplando de perto cara a cara. Vamos ir aqui embaixo, ó. Quando ele quem? Ulisses, as abria, a quem? Pálpebras. Olha só, as se refere a pálpebras. Então, na última frase, o sujeito ele, né, quando ele abria, refere-se mais uma vez a Ulisses. E o pronome as retoma pálpebras da frase anterior. Ou seja, nós temos aqui uma substituição por pronomes. Veja que em nenhum momento o autor da reportagem se desvia do assunto, que é Ulisses Guimarães. Por quê? Porque ele se mantém atento a todo momento à coesão do texto.
Dessa forma, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns recursos de coesão. E na próxima aula a gente continua falando sobre essa temática, tá? Então, para escrever de forma coesa, existem vários recursos de coesão, como, por exemplo, eu vou citar alguns aqui, ó. Epítetos, nominalizações, palavras ou expressões sinônimas, termos síntese, elipse, repetições, substituições ou associações, que servem para dar coesão e coerência ao texto. Porém, nós vamos nos aprofundar aqui na aulinha de hoje nas últimas três, tá? Repetições, substituições e associações. Nas próximas aulas a gente vai ver alguns outros tipos. Então vamos começar por repetição de uma palavra. Quando a gente está escrevendo um texto, obviamente, para esse texto ter coerência e coesão, nós não podemos nos desviar muito do foco do texto. E o foco do texto, que é um tema, ele vai ter que ser repetido várias vezes ao no decorrer do texto, né? Então, uma das formas de estabelecer sentido no texto, relação, é repetindo a própria palavra. Então, nós podemos repetir uma palavra com ou sem determinante quando não for possível substituí-la por outra. Então, nós podemos substituí-la por um sinônimo, por um pronome, mas em algumas circunstâncias fica melhor que nós repitamos a própria palavra. Então, vejamos aqui neste parágrafo. A propaganda, seja ela comercial ou ideológica, está sempre ligada aos objetivos e aos interesses da classe dominante. Essa ligação, no entanto, é ocultada por uma inversão. A propaganda sempre mostra que quem sai ganhando com o consumo de tal ou qual produto ou ideia não é o dono da empresa, nem os representantes do sistema, mas sim o consumidor. Assim, a propaganda é mais um veículo da ideologia dominante. Então perceba que a propaganda foi repetida, deixa eu voltar, 3 vezes nesse parágrafo. Lembrando que é um parágrafo longo, né? E que tem a introdução, o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão começa com esse conector aqui, né? Assim, a propaganda é mais um veículo de ideologia dominante. Então, percebam que nesse parágrafo, por ser um parágrafo longo, a repetição da palavra, da expressão a propaganda, não diminuiu a coesão, a coerência, o sentido, né, do parágrafo, né? Ficou um texto bem construído. Olha só nesse outro caso, alguns casos de repetição, né? A gente pode fazer repetição do nome próprio, ou parte do nome próprio, né? Manuel da Silva Peixoto foi um dos grandes ganhadores do maior prêmio da Loto. Peixoto disse que ia gastar todo o dinheiro na compra de uma fazenda e em viagens ao exterior. Então perceba que nesse caso, nós utilizamos o nome completo no início do parágrafo e depois só o seu sobrenome, né? Na segunda frase. Isso acontece bastante quando a gente está escrevendo trabalhos acadêmicos, que a gente usa o sobrenome do autor. Outro parágrafo. Lígia Fagundes Telles é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade. Lígia é autora de Antes do Baile Verde, um dos melhores livros de contos de nossa literatura. Então perceba que aqui nós repetimos, em vez do sobrenome, o nome, primeiro nome, né? Então verifiquem que uma das formas de estabelecer coesão do texto por repetição é repetindo o nome ou parte dele. Uma outra forma de estabelecer coesão no texto é através das associações. Na associação, uma palavra retoma outra porque mantém com ela, em determinado contexto, vínculos precisos de significação. Veja esse parágrafo. São Paulo é sempre vítima das enchentes de verão. Os alagamentos prejudicam o trânsito, provocando engarrafamentos de até 200 quilômetros. Perceba que nesse parágrafo, a palavra alagamentos ela surge porque ela de alguma forma está associada com enchentes. Não é verdade? Enchentes e alagamentos são quase palavras sinônimas.
mas poderia ter sido usada uma outra, como transtornos, como acidentes, como transbordamentos, entre outros, né? Mas as associações de palavras que estabeleçam algum tipo de relação de sentido entre elas também é uma forma de se estabelecer relações entre o texto. E o último tipo de coesão que a gente vai estudar hoje é a coesão por substituição. As substituições, elas acontecem quando uma palavra é substituída por outra. Por exemplo, quando se substitui um substantivo por um pronome, ou por um numeral, ou por um advérbio. Vamos ver um exemplo? Poxa, eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui da minha cabeça, tá? Então, se eu digo assim, olha, Carlinhos é um menino muito inteligente. Ele tirou a melhor nota da sala. Um exemplo. Então, eu tenho Carlinhos, né? E depois eu tenho menino, que é um outro substantivo que substitui Carlinhos, né? O nome próprio. E depois o ele. Então, perceba a substituição, né? Por um pronome. Bom, será que eu coloquei? Aqui. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. Perceba que esse las aqui, ó, pronome, refere-se a vitaminas. Outro exemplo, o colégio é um dos melhores da cidade. Seus dirigentes, ou seja, os dirigentes do colégio, se preocupam muito com a educação integral. Aquele político deve ter um discurso muito convincente. Ele, novamente, ó, ele se refere a aquele político. Já foi eleito 6 vezes. Há uma grande diferença entre Paulo e Maurício. Este, ou seja, Maurício, né? Este, guarda rancor de todos, enquanto aquele, Paulo, tende a perdoar. Substituições por numerais, vejam bem. Não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. 1/3, pelo menos, parece estar dominando o assunto. Recebemos 2 telegramas. O primeiro confirmava a sua chegada, o segundo dizia justamente ao contrário. Está percebendo as substituições? Substituímos turma por 1/3, 2 telegramas por primeiro e segundo. Outra forma de nós substituirmos, fazermos essas substituições para que não gere tanta repetição, é utilizando os advérbios pronominais. Veja só, não podíamos deixar de ir ao Louvre. Lá onde? No Louvre está a obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Outro exemplo, o Brasil e a França são 2 belos países. Aqui, obviamente no Brasil, temos o Rio de Janeiro. Lá temos Paris. Muito bem. Aqui substituindo um advérbio pronominal, substituindo Brasil, e lá um advérbio pronominal substituindo França. Muito bem, meus queridos. Meia horinha de aula, bastante conteúdo para a gente administrar, certo? Bom, vou deixar aqui alguns exercícios para você realizar até o próximo domingo às 10 horas, quando nós teremos a nossa aula síncrona, ao vivo, tá? Para que nós possamos resolver os exercícios, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um dos exercícios para você. Os outros você vai lá até na plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem, para vocês lerem e realizarem o que se pede, tá bom? Mas vamos ver esse daqui? Olha só, identifique nos textos a seguir todos os termos que retomam as palavras em itálico. Então, eu tenho um exemplo aqui, o texto A. Em outubro de 1839, Paris ainda possuía a mesma mística embriagadora que Chopin experimentara ao chegar lá em setembro de 1831. A ausência de 11 meses só servira para aumentar seu apaixonado fascínio pela magnífica metrópole espraiada ao longo das sinuosas margens do Sena. Paris havia se tornado a amante de Chopin muito antes de ele conhecer Madame Sand. E durante vários anos subsequentes, suas afeições ficaram divididas entre as duas. Ambas o adoravam, do mesmo modo que eram, por sua vez, cultivadas por ele, e ambas eram essenciais à sua existência. Com a saúde debilitada, o jovem músico não podia sobreviver ao estímulo de uma sem o amparo da outra.
O que você vai fazer aqui? Observar e identificar no texto todos os termos que se referem à palavra Paris, todos os termos que se referem à palavra Chopin e todos os termos que se referem à palavra Madame Sand. Pode ser por substituição, pode ser por substituição, pode ser por associação, né? Pelos recursos que nós estudamos, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula para a resolução dos exercícios. Tem mais alguns, tá bom? Então, eu te aguardo na próxima aula. Uma boa semana para todos e até domingo que vem.